Noite! Vamos ver quem é que vai conseguir entrar comigo aqui hoje, né? Numa quarta-feira, fim de tarde, Dia dos Namorados. Quem será que vai conseguir estar aqui comigo, né? Oi, Luciana, tudo bem? Nossa, quanto tempo, hein, querida? Tentando arrumar aqui da melhor forma para que eu possa transmitir dos dois, né? Tanto do YouTube como aqui do Instagram. Saudade de você, querida! Então hoje nós vamos falar sobre o Dia dos Namorados, sobre relacionamentos. E nesse final de semana, como eu disse antes, os meus pais comemoraram 65 anos de casados. Você já imaginou conviver com uma pessoa por 65 anos? Hã? Já pensou nisso? Pois é, os meus pais conseguiram essa proeza. Eles comemoraram esse final de semana 65 anos de casados. Bodas de platina, né? Não é isso? Gente, coloca aqui pra mim agora. Como seria para você, né? Chegar aos 65 anos de casado com a mesma pessoa. Quantas coisas você teria que ter sido resiliente para que esse casamento desse certo? Quantas coisas você teria que deixar passar para que tivesse a oportunidade de vivenciar esse momento, né? E esse momento para nós, familiares, foi um momento incrível. Por quê? Porque, lógico, nós como filhos sabemos que não foi fácil o casamento deles, que não foi uma tarefa fácil para eles viverem juntos por 65 anos, né? Teve muitos ciúmes, teve muitas brigas, só que teve muita resiliência. A minha mãe, como uma boa oral, né? Minha mãe tem um traço de caráter oral e masoquista. Então a minha mãe também ela tem o quê? Uma dependência emocional, que ela supria em quem? No meu pai. Sim, ela supria nele. Tanto é que assim a vida dela se resumia muito a ele, né? E ele já é rígido com o masoquista. Então ele é muito ágil, muito hábil, ele tem facilidade de fazer as coisas e ele gosta de fazer, né? Então ele sempre foi muito trabalhador, a minha mãe também. E tendo sido muito trabalhador, ele também tinha muita força, né? E essa força ele utilizou por toda a sua vida. E nós que viemos desse encontro, porque eu já falei aqui várias vezes e torno a falar para vocês, nós não podemos nascer de um outro casal senão dos nossos pais, né? Nós só podemos nascer através deles. Eles são os nossos portais para a vida. E sabendo disso, que eles são os nossos portais para a vida e que nós não podemos nascer de um outro casal, só desse. Então, no geral, hoje, né, com os 10 filhos que eles tiveram, que 3 não nasceram, os 21 netos que eles têm, desses 7 filhos vivos que viveram, e 13 bisnetos, 12 bisnetos hoje, né? E contando com os cônjuges, que são os pais dos netos, os pais dos bisnetos, são ao todo 62 pessoas fazendo parte dessa família, que começou lá atrás, no ano de 58, pelo meu pai e pela minha mãe. A raiz foi tão forte, ela teve uma germinação tão forte de amor, de energia para a vida, que ela se ramificou e ficou muito grande, fluindo para a vida como um rio. Essa família flui para a vida como um rio.
E fluindo para a vida como um rio, ele vai fazendo o quê? Aumentando cada vez mais. Então, por aí vocês vão entendendo, nós que conhecemos um pouco de sistêmico, sabemos que se está gerando descendentes, é porque receberam amor e energia suficientes. Então, olha só, são 12 bisnetos que amanhã ou depois já estarão também se relacionando. Então, está sempre em crescimento essa família. E uma família que cresce, ela tem raízes fortes, né? Mesmo que tenha adoecimentos, e todas têm, né? A minha família também é cheia de adoecimentos, né? Tem dificuldade de relacionamento, tem dificuldade de aceitação do outro como ele é, tem picuinhas, igualzinha a família de vocês. Não tem nada de diferente na minha. O que a gente entende é essa função, né? Que essa função foi feita com muita amorosidade, com muito carinho. E por ter sido feita com muita amorosidade, com muito carinho, ela cresceu, né? E é uma alegria imensa para os filhos, para os netos verem essa história, né? Sabemos que não foi fácil, mas que com a resiliência e a persistência dos dois, eles foram capazes de viver tantos anos juntos, né? E de construir tantas coisas juntos. Então é uma história que nos enche de amorosidade que a gente só quer honrar, né? E como é que a gente honra isso? Fazendo o melhor que a gente pode com a vida que está em nós, né? Nos tornando pessoas independentes, nos tornando pessoas capazes de cuidarmos de nós mesmos. É assim que a gente honra os nossos pais, né? Sendo pessoas honestas, pessoas que respeitam o próximo. É assim que a gente honra os pais, é assim que a gente honra avós, tão bons quanto eles são. É assim que a gente honra os nossos bisavós, tá? É assim que a gente honra a nossa ancestralidade. Quando a gente aceita a nossa ancestralidade como é, quando a gente respeita essa ancestralidade, naturalmente a nossa família ganha mais força para a vida, tá? Então, dentro dessa situação de vida do meu pai e da minha mãe, o que eu posso dizer para vocês? Eu posso dizer para vocês que o amor que dura, ele é construído com paciência, compreensão e respeito mútuo. Porque hoje, por exemplo, um casamento para durar, ele precisa de muito, mas muito respeito, principalmente dentro da convivência. É preciso sim pedir por favor, é preciso sim dizer obrigada, é preciso sim partilhar, porque hoje não é função apenas de um de cuidar do relacionamento, tem que ser cuidado pelos dois. E precisa ter um respeito mútuo dos dois, né? Então, olha só, o que eu queria trazer para vocês aqui? Eu quero trazer para vocês a questão dos traços de caráter, né? Então, quando eu entendo como são os meus traços de caráter predominantes, porque nós temos os 5, nós temos esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. O esquizoide, ele tem a energia muito na cabeça. O oral, ele já é muito sensível. O psicopata, ele é insensível. Ele tem ausência de sentimentos. Então, ele é muito manipulador. O masoquista, ele é altamente fechado. Só que ele sente muito, mas ele sente e esconde os sentimentos. O rígido é aquele que é o pavão, né? Ele precisa, ele tem necessidade de aparecer. Ele tem necessidade de ser visto, tá? Porque ele é muito competitivo, tá bom?
E aí, como é que eu vou me relacionar, Ana, com um traço de caráter esquizoide? Gente, o esquizoide, ele tem a tendência de se distanciar emocionalmente e evitar intimidade. Por quê? Porque como ele tem dificuldade com o toque, ele também tem dificuldade com a proximidade. Então ele coloca muitas barreiras, né? Para que as pessoas não se aproximem muito dele. Então, namorar um esquizoide, viver com um esquizoide, exige do parceiro, da parceira, muita compreensão com o jeito dele ser do jeito como é, né? Então é preciso que esse parceiro aceite isso, aceite que ele tem necessidade de ficar sozinho muitas vezes, ele tem necessidade de se trancar num quarto por várias horas e estudar, ler. E isso é dele, né? Por quê? Porque a imaginação é o maior trunfo que ele tem. Então, ele é naturalmente aquela pessoa também que pensa fora da caixa. Então, esse lugar é preciso ser respeitado, né? Então, como é que eu posso impactar esse relacionamento com um esquizoide, Ana? Eu posso criar desafios na comunicação e na conexão emocional, como, por exemplo, dizer: nossa, eu gostaria que você viesse até mim, eu gostaria que você me abraçasse, eu gostaria que você falasse um pouco mais dos seus sentimentos. Só que, se ele falar pela primeira vez, ou ela, e você não prestar atenção, e você de alguma forma dizer que ele não deveria pensar assim, esquecem. Ele vai levar assim um tempo enorme para confiar em você novamente, para te falar sobre os pensamentos dele e as emoções dele. Então, sempre que um esquizoide quiser falar, preste bastante atenção e diga a ele, mostre para ele que você está ouvindo e que você compreende as emoções dele, porque é assim que ele vai confiar em você, tá? Uma dica prática para você melhorar esse relacionamento aí com o esquizoide seria você incentivar a vulnerabilidade e a construção de um espaço seguro para que ele possa expressar as suas emoções. Porque a maior dificuldade que ele traz é não confiar no ambiente que ele vivia para falar das suas emoções, para compartilhar o que pensava, tá? Então, quanto mais você abre espaço para ele falar dos pensamentos e das emoções, mais esse esquizoide se aproxima de você e naturalmente o relacionamento fica mais forte, fica mais gostoso, fica mais saudável, tá? E o traço oral? Aquela pessoa que tem oralidade, ela busca constantemente por atenção e validação. E ela tem um medo imenso de ser abandonado. Então é aquela pessoa que vai falar muito para você assim: "Você me ama? Você não falou hoje que você me ama". E sempre vai querer ir com você nos lugares que você vai. Ela tem necessidade de contato, ela gosta de proximidade, ela gosta de sair junto, tá? Então, como é que eu posso impactar essa pessoa? Eu posso gerar dependência emocional. Então, assim, se eu sempre ceder, se eu sempre fizer aquilo que ela quer, eu vou gerar nela uma dependência emocional sobre mim. Então, para que isso não aconteça, se eu sou casado com um oral, se eu namoro um oral, eu preciso estimulá-lo a ter uma independência emocional, a ser mais individualista, de fazer mais coisas sozinho, né? Oferecendo, claro, respeito constante a esse parceiro. Porque se eu não oferecer esse respeito constante, ele não vai conseguir ter a individualidade, porque ele tem muito medo que dentro dessa individualidade ele seja abandonado, tá?
Então, é uma forma de você conviver melhor com uma pessoa do traço de caráter oral. O masoquista, gente, o masoquista ele tem uma tendência a carregar fardos e assumir a culpa e dentro desse assumir a culpa, ele tem uma grande dificuldade em dizer não. Ele tem uma grande dificuldade de impor limites nas pessoas, né? Então as pessoas acabam que aproveitando muito do masoquista. Quer ver se ele for casado com um psicopata? Nossa, o psicopata manipula ele dia e noite, faz dele o que bem quer, tá? Então, o que impacta lá no relacionamento? O que traz mais dificuldade, né? Ele pode levar ao ressentimento e à sobrecarga emocional, porque como ele tem dificuldade de falar dos sentimentos dele, como ele tem dificuldade de expressar e ele acha que ele tem que engolir tudo, então chegam alguns momentos que ele tem explosões. E dentro das explosões podem causar dores imensas ao cônjuge, a quem convive com ele, porque a dor do masoquista já está acontecendo, ele sofre muito. Ele já sofre o tempo todo. Se ele não cuidar das emoções, ele vai estar sempre sofrendo dentro de um relacionamento, né? Então, uma dica é trabalhar a assertividade e a importância de estabelecer limites saudáveis. Mostrar para ele que ele pode dar limites para você também, que ele pode dizer não para você, que é seguro para ele dizer não para você quando ele não quer fazer algo. Então, para tirar ele daquele lugar que ele tem que ser o agradador, de tempo todo dizer sim. Ah, vamos comer pizza hoje? Ele queria comer carne. Ah, vamos, se você quer, nós vamos. É bom para o que recebe, mas para aquele que faz o tempo todo a vontade do outro, é um lugar angustiante. Então, para que esse relacionamento dê certo e seja mais prazeroso, eu que sou casado com um masoquista, preciso dar a ele a oportunidade de escolher onde ele quer ir algumas vezes, tá? Precisa ter uma troca. Mas e se eu me relaciono com um psicopata, Ana? Se eu namoro um psicopata ou se eu sou casada com um psicopata, gente? O psicopata ele tem uma necessidade de controle e manipulação e ele tem uma dificuldade imensa de confiar. E por que ele tem isso? Porque ele foi tão manipulado na infância que agora ele entende que ele tem que manipular primeiro em vez de ser manipulado. Então, eu vou impactar esse relacionamento numa dinâmica de poder desequilibrado. Vai ter uma competição de quem manda mais, certo? E eu não posso entrar nesse jogo. Como é que eu quebro isso? Quando eu mostro para o psicopata, que é o meu cônjuge, que eu não vou entrar no jogo dele, né? Quando eu olho para ele e digo assim: você está me manipulando, ele fica com as pernas quebradas, né? E aí ele naturalmente sai desse jogo. Ele para com o jogo, né? Então promova a confiança mútua, a transparência nas intenções e ações, que ele vai começar a agir de forma diferente dentro do relacionamento com você. E naturalmente esse relacionamento vai ficar mais prazeroso, mais leve, tá? Porque o psicopata, ele tem uma... É natural dele liderar, né? É natural do psicopata ser líder. Então, ele naturalmente vai querer liderar o relacionamento. Só que se for uma psicopata mulher, para os filhos, não é bom, né? Por quê? Porque os filhos precisam entender que o casal é que resolve as coisas. E o psicopata vai ter uma tendência de resolver sozinho, né? Porque ele é muito ágil na resolução das coisas, de conflitos,
Então ele vai ter uma necessidade de resolver sozinho. E aí ele precisa entrar num equilíbrio com o parceiro para que haja essa cumplicidade entre os dois, porque os filhos estarão observando ali, né? E o traço de caráter rígido, gente, ele é muito autocrítico, né? Ele busca pela perfeição o tempo todo e ele tem um medo imenso de falhar. Então, quando ele entra num relacionamento, ele também tem muito medo de que o relacionamento falhe. Então, ele faz de tudo para que dê certo. Muitas vezes, ele até se anula para que o relacionamento dê certo. Então pode levar a conflitos e a rigidez emocional, né? Onde a pessoa para de falar sobre os sentimentos, ela para de se esforçar quando ela se sente cansada no relacionamento rígido, ele para de se esforçar para que dê certo o relacionamento. Se ele percebe que a outra parte não está fazendo muito o que deveria fazer. Então, para você que é casado ou namora uma pessoa rígida, né? Que é muito autocrítica com ela mesma, que busca perfeição em tudo, incentive a flexibilidade nessa pessoa, a aceitação das imperfeições dela, né? Tanto suas quanto do parceiro. Se você fizer isso, você vai ter um relacionamento muito satisfatório, muito gostoso, tá? Muitas vezes, rígido acaba casando com rígido ou namorando rígido. E aí os dois terão que fazer isso um pelo outro, tá? Porque daí eles vão ser um casal muito potente também, é um casal que cresce muito rapidamente, tanto financeiramente como na convivência, tá? Porque eles discutem muito, eles conversam muito sobre tudo. Eles têm facilidade de comunicação. E no relacionamento a gente já sabe, né? O essencial é a comunicação, né? O essencial é falarmos sobre os nossos sentimentos para o outro, né? Então, eu deixo aqui uma mensagem para vocês, que o amor duradouro, gente, ele é construído com paciência, compreensão e esforço contínuo. Que possamos aprender a amar e a entender uns aos outros cada vez mais, né? Para que essas famílias tenham cada vez mais continuidade, cada vez mais os casais sejam capazes de gerar filhos e gerar descendentes saudáveis, deixar filhos melhores para o mundo, tá? Se você tiver alguma pergunta sobre isso, ou se você quiser deixar uma mensagem, né, amorosa para os namorados de hoje, deixa aí nos comentários que vai fazer muito bem para as pessoas que entrarem aqui. E não esquece de curtir, de compartilhar essa live com as pessoas que deveriam assistir para aprender um pouquinho mais sobre o relacionamento, sobre os traços de caráter, para que os relacionamentos fiquem mais leves, né? Então eu agradeço a todos pela participação e compartilhe aí uma mensagem inspiradora para as pessoas que entrarem aqui, porque o amor verdadeiro não é encontrado, é construído. Bora construir esse amor verdadeiro? Beijo grande, feliz Dia dos Namorados para vocês!